Meridiana e venho testemunhar a restauração do meu casamento para a honra e glória de Deus. Tenho 31 anos e meu esposo 28 anos. Nos casamos no final de 2012. Ainda não temos filhos. Nosso casamento foi marcado por bastante discussões, por imaturidade da parte dos dois. Nestes 5 anos de casados, tínhamos momentos bons, mas também discutíamos bastante. E por cerca de 2 vezes pedi a ele que voltasse para a casa de seus parentes para darmos um tempo, porque não estava dando certo. Eu reclamava demais. Era contenciosa, rixosa, cobrava atenção dele e queria mandar em tudo. Quando brigávamos, eu ficava sem conversar com ele por dias. E ele não me dava atenção, sempre estava distante. Sentia que estava sozinha. No ano de 2016, na segunda vez que pedi a ele para sair de casa, a relação já estava desgastada. Ficamos cerca de 2 meses separados. Eu não sofri neste tempo, porém conversamos e voltamos, sempre com a promessa de que faríamos diferente. Mas logo estávamos brigando novamente. A indiferença começou a tomar conta da relação. Eu estava pensando seriamente que nosso casamento havia acabado e que a única solução era terminar. Em novembro de 2017, foi ele quem começou a falar de separação. Ficou mais distante, diferente. No começo, até pensei que era isso o correto a se fazer, porém Deus me despertou para a luta. De repente, parece que caiu as escamas dos meus olhos. Percebi que não tinha mais o controle da situação e que ele estava diferente, estava falando sério. Foi um susto. Algo dentro de mim dizia que não havia acabado, que eu deveria lutar pelo meu casamento, que aquilo não estava certo, que deveríamos honrar a promessa que havíamos feito a Deus. Afinal, não havia acontecido nada de tão grave para o rompimento. Ele esfriou totalmente comigo. Dizia que não me amava mais como esposa, que não acreditava mais que as coisas mudariam, que estava diferente e que precisava se encontrar. Pedi a ele para não ir embora, para esperar um pouco, para que víssemos se era isso mesmo. Combinamos que ele esperaria um mês, e ele esperou em casa, mas não adiantou. Com um mês, dia 9 de dezembro de 2017, ele saiu de casa dizendo que não via mais saída, que não me amava mais. Até fomos à igreja uma semana depois juntos, mas ele não se sentia tocado, estava indiferente. Aí começou minha batalha. Só chorava, dia e noite. Sentia uma dor dilacerante. Minha fé estava morna até então. Porém, comecei a procurar a ajuda de Deus, pois não há nada pior que a dor da alma. Os amigos e familiares tentavam ajudar de todas as formas, mas não adiantava, continuava sofrendo. Comecei a procurar pelo assunto de restauração de casamento e encontrei o canal da Agatha Christiane, do Walter Borges e alguns outros. Comecei a assistir os vídeos, a ler mais a Bíblia, orava de dia e de noite, além das batalhas nas madrugadas, jejuns e muitas orações e súplicas. No começo de janeiro, me senti incomodada pelo Espírito Santo a escrever uma carta para ele. Nesta carta, usava de várias passagens da Bíblia, fundamentando toda a nossa história. Nós conversamos. Ele ainda estava com o coração endurecido, mas percebi que ele estava se esforçando para que não nos separássemos. Decidimos tentar dar mais uma chance para a relação. Passamos um mês como namorados. Nos víamos, ele vinha me visitar, passeávamos. Eu já mostrava algumas mudanças de conduta. Tentava seduzi-lo, resgatar a relação, mas por mais que ele se esforçava, não estava dando certo. Seu coração estava endurecido. Tentamos mais um mês, ele em casa, e nada. Os comportamentos frios dele só me feriam mais. Eu já estava tomando a posição correta, ensinada na Bíblia. Ele falava algo que me magoava e eu não brigava mais, ficava quieta. Ia falar com Deus. Estava começando a ser quebrantada, porém ainda faltava da parte dele. Por mais que orávamos juntos, ele ainda estava totalmente duro, fechado. Imagina, nós colocando tempo para Deus. Mas eu estava tentando dar aquela forcinha ao Espírito Santo. E não é assim que funciona.
No começo de março, ele saiu de casa em definitivo. Pegou todas as suas coisas, disse que tinha certeza que não me amava mais e queria se separar. Não era o tempo certo, mas hoje creio que se ocorreu esta volta, estava nos propósitos de Deus. Sofri, chorei, mas por mais estranho que pareça, aquela dor já me era conhecida. Continuei com as orações e peguei mais firme ainda nas batalhas, jejuns, oração da cerca de espinhos de Oséias, li o livro Como Deus Pode Vai Restaurar Seu Casamento, entre outros. No começo, olhava as redes sociais, o que abalava minha fé, me fazia mal. Era como Pedro, que andava sobre as águas, mas quando começou a olhar para as ondas, começou a afundar. Chegou um tempo que resolvi não olhar mais. Embora tenha raramente visto algo como status de WhatsApp, evitava para não sofrer. Não comentava sobre a situação. Falava apenas com minha família e cerca de 3 amigas íntimas. Quando alguém de fora perguntava, dizia apenas que estava nas mãos de Deus. Entrei em 2 grupos de restauração de casamento pelo Whats que me ajudaram muito. Lá conheci pessoas maravilhosas que me deram muito apoio, no qual tenho muita gratidão, além dos canais de restauração. Me apeguei muito a Deus, me entreguei a Ele para que fosse feita a vontade dele conforme sua vontade. Eu orava e fazia o pedido de restauração de minha família, mas aprendi que precisava de restauração da minha vida em primeiro lugar, que deveria buscar e amar a Deus acima de todas as coisas, e que assim as demais coisas me seriam acrescentadas, conforme Mateus 6, de 33 e 34. Aprendi também que Deus odeia o divórcio e que Ele mesmo diz que se pedisse com fé, Ele me daria. Se eu buscasse, acharia, que se eu batesse a porta, Ele abriria, como diz em Mateus 7. Então mergulhei de cabeça, comecei a analisar minha vida e a modificar minhas condutas, fechar as brechas. Deus é tão sábio que me mostrou como era insuportável conviver com uma mulher rixosa e contenciosa, como diz em Provérbios 27:15, literalmente, com um gotejamento em minha casa. Comecei a sentir então o amor de Deus me acolhendo. Havia dias em que estava forte, feliz, com uma fé inabalável. Em outros me abatia, chorava e pedia socorro a Deus, mas sentia que quando me sentia fraca, é aí que estava forte, pois sei que Deus entrava com providência. Eu dormia chorando e no outro dia acordava me sentindo bem. Parecia que Deus me renovava a cada dia. Minha sensibilidade também mudou. Quando damos abertura, o Espírito Santo de Deus fala conosco. Deus falava comigo através de sonhos. Alguns eu entendia e outros não. Comecei a me apaixonar por este Deus tão misericordioso e bondoso. Senti o amor de Deus me cuidando, me protegendo. Meu pai não me deixou faltar nada, e por mais que apareciam problemas, me ajudava a resolver todos. Neste período de deserto, tinha meus altos e baixos, mas há uma grande diferença, amados, em cansar e desistir. E em minha fraqueza pedi ajuda a Deus para aguentar as provas, pois Ele sabe de todos os nossos defeitos e fraquezas, mas nos ama mesmo assim. Teve uma época que já nem sabia mais o que queria. Estava tão focada em Cristo, descansando em Deus, que já não sabia se o amava e ainda queria restauração. Mas mesmo assim, não parei com a luta. Continuava orando todos os dias, confiando totalmente no Senhor. Neste período todo de deserto, ocorreu um episódio em que estava tão cansada da luta que pensei seriamente em desistir. Mas Deus colocou anjos em forma de amigos para falar comigo e me acalmar. Conversando com meus cunhados, percebi que a vida de meu esposo não estava tão a mil maravilhas como aparentava. Adquiri mais intimidade com Deus, entrando em comunhão com Cristo e sempre recebendo o consolo do Espírito Santo. Pois bem, a cada dia me apegando mais, entrando firme para a batalha, fechando todas as brechas, jejuando, orando, buscando a Deus, buscando amadurecimento espiritual, sempre pedindo orientação a Deus sobre o que fazer, direção para sair do deserto, e sempre me vinham mensagens, áudios, dizendo para não desistir, para aguentar firme. Foram tantas maravilhas que Deus fez em minha vida, tanto amor que não há como explicar, amados.
A carência foi suprida pelo amor de Deus, um divisor de águas em minha vida. Até o modo como você trata as pessoas muda quando se tem uma relação com Jesus. Não há como contar tudo em um testemunho, pois ficaria muito extenso. No dia 17 de junho, recebi a visita de minha sogra, que me disse que meu esposo havia dito a ela que sentia minha falta. Já havia alguns dias que eu sentia e profetizava em nome de Jesus que algo de bom iria acontecer. Uma semana depois, olhei no status dele, que se mostrava muito angustiado. Me preocupei e perguntei a meus cunhados, pessoas de muita fé que sempre me apoiaram, se havia ocorrido algo. No dia 22 de junho, uma semana depois, 3 meses sem contato nenhum, meu esposo mandou mensagem, puxando o papo, dizendo que minha cunhada havia dito que eu orava por ele, dizendo que queria se encontrar e acabou se perdendo mais ainda. No outro dia, me chamou para conversar. E aí, meus amados, que eu pensei que a luta teria terminado, começou a segunda etapa. E eu achando que já tinha passado pelo mais difícil. Ele me confessou que estava na bagaceira, tinha ido para o mundo, tinha se relacionado com várias mulheres, estava afastado da igreja, endividado, enfim. A dor que senti foi indescritível, pois sempre fui fiel e acredito que ele também foi enquanto vivíamos juntos. Mas ele disse que, para ele, tinha terminado e achou que eu também estava bem. Amados, aqui Deus terminou de me quebrar como vaso velho para moldar o vaso novo, pois sabia o que tinha que fazer. Doía demais, mas a regra é clara. Perdoai não somente 7, mas 70 vezes 7, como diz Mateus 18. Liberei o perdão e vi a surpresa dele, que nunca esperava isso de mim, pois antigamente dizia que nunca perdoaria uma traição. E ao mesmo tempo vi o arrependimento. Ele me pediu perdão. Confesso que foi muito difícil e que acredito que ainda estou sendo curada. Mas Deus opera milagres, amados. Temos que entender que além de perdoar como Ele nos perdoa, nossa confiança tem que estar em Deus e não no homem. Ainda senti alguma resistência nele, como se estivesse confuso, e continuei orando, pedindo a Deus que continuasse tomando conta de tudo para mim. Afinal, Ele não entrega a obra pela metade. Amados, as consequências dos atos são inevitáveis. Meu esposo se endividou, o que atrasou o retorno dele para casa, mas Deus cuida de tudo. Veio mais uma fase difícil e não pretendo dar crédito para o inimigo, que deve estar furioso com nossa vitória. Mas ocorreram muitas lutas nestes 2 meses, em questão de minha saúde, de saúde de minha família, mas Deus curou. Prejuízos financeiros, mas Deus providenciou e nada faltou, entre outras coisas. Mas que Deus nos protegeu em todas as circunstâncias, pois Ele é fiel. Inclusive um acidente com meu esposo. Mas Deus cuidou de tudo, nos amparando, nos capacitando e nos abençoando, para que eu pudesse chegar até aqui e contar a vocês da infinita misericórdia de Deus. Iniciamos recentemente um curso para casais, que sei que é a providência divina, nos ensinando a cada dia mais a ser a família que Deus nos chamou a ser. Tenho consciência de que precisamos vigiar, continuar orando, pois o inimigo é sujo, mas Deus é muito maior. É para a tua honra e glória, Senhor, que testemunho. É para edificar teu nome, que te rendo graças e louvores. Deus tem nos ensinado como ser a família que Ele nos chamou para ser. Tem nos ensinado o amor ágape incondicional. E sei que ainda virão muitas bênçãos em nome de Jesus, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amados, não desistam. Deus sabe o tempo certo e a forma certa de fazer as coisas. Não é do nosso jeito, é muito melhor. Então, não percam a fé. É normal ter dia que estão mais firmes, ter dia que nem tanto, mas não percam a fé. Lembre-se, quem está cansado, descansa, não desiste. Oração de cerca de espinho, amados, muito poderosa, pois ouvindo a parte do meu esposo, neste tempo de deserto, tive a certeza de quão poderosa é esta oração feita com fé. Procurem a face de Deus, busquem a restauração da sua vida primeiro, e o mais Ele fará.
Agradeço ao canal do presbítero Walter Borges por toda ajuda, ensinamento e direção. Agradeço ao grupo Prova de Fogo e ao grupo Restaurando Vidas, anjos que Deus colocou em meu caminho. Que Deus os abençoe. Tenha fé e não medo.